Nossos cumprimentos a todos. Vamos tentar hoje abordar um tema bastante delicado, que é sobre a obsessão. O tema poderia ser obsessores e obsidiados, ou obsidiados e obsessores. Na verdade, são palavras que se utilizam muito no meio espírita, e muita gente tem até uma concepção tanto desvirtuada daquilo que a doutrina oferece. Agradeço a atenção de todos, que Deus nos abençoe, que possamos, nesses poucos minutos, desenvolver aqui o nosso trabalho, procurando oferecer as ideias centrais desse tema, obsidiados e obsessores. No livro No Mundo Maior, é um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. É um livro muito interessante, não dá para a gente abordar aqui a importância desse livro, mas há um primeiro caso em que o André Luiz apresenta de dois personagens que são o Pedro e o Camilo. Havia um processo obsessivo entre eles. O Pedro desencarnado e o Camilo encarnado. Uma obsessão feroz que realmente envolveu o Pedro numa teia de complicados problemas, sentimentos que realmente o levaram a essa condição, favorecendo assim a ação do Camilo, que procurava vingança. Quem era o Camilo, quem era o Pedro? Bom, o Pedro, na verdade, foi praticamente um filho para o Camilo. Ele foi criado na família do Camilo, e o Camilo era um negociante numa grande cidade. E o Pedro, desde criança, esteve ali como um filho para o Camilo. E trabalhava, ajudou o pai a desenvolver seu trabalho. Quando o Pedro atingiu uma idade já acima da maioridade, ele disse ao Camilo, que era o seu pai, vamos dizer assim, que queria partir para o mundo e fazer o seu próprio negócio, ter sua própria vida, não queria mais depender da família do Camilo. Mas o Camilo não levou um susto até, ele não esperava essa declaração do Pedro, né? E o Pedro, por uma fraqueza moral, acabou num determinado dia em que os dois estavam sozinhos dentro da loja, o expediente já havia terminado, ele acabou assassinando o Camilo. Assassinou e não só fez isso, ele depois saiu alarmado, dizendo que o Camilo tinha sido assassinado e por alguém que ele nem conhecia, e ele se colocou ali, na verdade, não como o autor do crime, mas como alguém que foi surpreendido pelo terrível mal que fizeram ao Camilo. Muito bem. Acontece que tão logo ele conseguiu que o Camilo se desvencilhar do Camilo, o Pedro também se apoderou no cofre de alguns recursos amoedados, as moedas de valor significativo, e tirou isso para ele, antes, evidentemente, de dizer que o Camilo tinha sido assassinado. Ninguém sabia disso porque só os dois mexiam naquele cofre. Muito bem. O caso foi para a polícia, fizeram investigação, não descobriram, na verdade, o verdadeiro autor do crime, e o Camilo partiu, o Pedro partiu para o mundo, procurando reerguer sua vida. É claro que assassinar uma pessoa que foi para ele como um pai, isso lhe traria sérias consequências emocionais, né? E foi o que aconteceu. Aos poucos, depois que o Camilo faleceu, Pedro foi sentindo a gravidade do mal que ele havia causado e da forma como ele fez e com o objetivo com que ele fez isso. Então, o Pedro, para poder fugir dessa situação, logo procurou refazer a sua vida lá fora, né? Ele mesmo
conseguiu fazer o seu próprio negócio, como comerciante também, e não conseguia se libertar da obsessão causada pelo mal que ele praticou. Ele ficou obsidiado pela ideia do crime, da violência e da culpa. E isso, evidentemente, fazia com que ele trabalhasse incessantemente, que ele se ocupasse inteiramente dos negócios dele e tal, para não nem pensar nesse mal que estava perseguindo. Muito bem. O Pedro ainda casou com uma mulher realmente de grandes valores morais, teve 5 filhos, e durante todo esse tempo ele foi assediado por 2 vias. Primeiro, pela própria consciência culpada do mal que ele fez, do crime que ele praticou, um crime hediondo. E em segundo lugar, o Camilo, tão logo tomou consciência do que aconteceu no plano espiritual, o espírito Camilo caiu em cima do Pedro, passou a persegui-lo. E encontrou facilidade para persegui-lo porque o Pedro estava já com o sentimento de culpa, quer dizer, estava com as portas abertas. E ele entrou por aí e acabou então envolvendo o Pedro numa teia de obsessiva, né? O Pedro, todo o tempo, ele ficou com esse problema para ele, nunca contou para ninguém, nem para a mulher com que ele casou, nem para os filhos, que já eram crianças também, não contar, mas ele nunca se abriu para ninguém. Então isso foi crescendo dentro dele, esse sentimento de culpa, e com o tempo ele foi ficando doente. Ele foi ficando mentalmente atormentado, abalado, né, com o que ele havia feito. Enquanto isso, o Camilo, do outro lado, agia sobre ele. Acontece o seguinte, que o Camilo encontrou esse campo e começou a atormentar o Pedro e acabou levando-o para um hospital. Ele chegou um momento que ele teve que ser hospitalizado e tal. E o André Luiz conta que depois, é claro, com a intervenção do plano espiritual e do grupo do qual o André Luiz fazia parte, acabou resolvendo esse problema com muita dificuldade, com muito empenho por parte dos espíritos amigos, até que conseguiram amparar o Pedro e conseguiram também amparar o Camilo, que estava sendo vítima do ódio e com a ideia insistente de vingança. Bom, isso aí é um caso comum, não propriamente com um assassinato, até pode envolver um assassinato, mas espíritos que se degladiam aqui na Terra, espíritos inimigos, né? Quando um está de um lado, o outro está do outro, quando está encarnado ou desencarnado, o desencarnado sempre vai procurar se vingar, se ele não for um espírito que tenha uma compreensão à altura daquilo que Jesus pôde nos ensinar com relação ao amar o inimigo e ao perdão. Então, são casos típicos de obsessão. Allan Kardec diz o seguinte, que obsessor é aquele que persegue o encarnado com um propósito de vingança, com um propósito de prejudicar, né? Esse é o obsessor, é o típico obsessor. Geralmente o problema pode estar na mesma encarnação, como nesse caso do Camilo e do Pedro, que estavam na mesma encarnação, ou pode ter raiz em encarnações anteriores. Então, isso pode ocorrer e geralmente ocorre. Nós queríamos dizer o seguinte, que as pessoas chegam muitas vezes ao centro com essa ideia de obsessão, né? Que é uma ideia que a doutrina espírita apresenta, né? As pessoas chegam muitas vezes e dizem que estão sendo perseguidas por espíritos, que elas veem vultos dentro de casa, né? E que existem vários irmãos sofredores ao seu lado, e elas acabam realmente se convencendo disso, e às vezes a coisa não é dessa forma.
Então, é isso que nós queríamos colocar aqui, né? A obsessão nem sempre, isso que nós chamamos de obsessão, ou a perturbação de um encarnado, sentindo que há algo que está atormentando, é uma obsessão típica, né? É claro que o obsessor, como diz Kardec, é um espírito mal intencionado, né? Mas nós temos que considerar também que o obsessor é nosso irmão, é um espírito como nós, não é um demônio, um satanás, como se costuma dizer. É aquele que está armado de um sentimento negativo e com uma ideia de vingança. Então ele parte justamente para obter o seu objetivo. Ele faz, na verdade, aquilo que qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar dele, também poderíamos fazer. Não é um espírito, vamos dizer assim, demoníaco. Não, isso não existe para o espiritismo. No caso que nós vimos aí do Camilo e do Pedro, nós percebemos quem que era o Pedro. O Pedro foi aquele que foi praticamente um filho do adotivo do Camilo, né? Que conviveu com ele. E acabou matando o pai. E disso nasceu esse sentimento de ódio do Camilo contra o Pedro e de culpa do Pedro ter feito tamanha tragédia, ter provocado tamanha tragédia. O obsessor, nem sempre, que nós falamos, é um espírito mau, né? Aquilo que nós chamamos de obsessor. Não aquele que Kardec chama de obsessor. Por Kardec, sim. Por Kardec, o obsessor é espírito mau. Mas o obsessor, nesse caso que nós citamos, é um espírito que se sentiu prejudicado pela vítima e quer devolver o mal que dela recebeu, né? Mas não é um ser destinado ao mal. Ele pode e vai ser, certamente, um dia recuperado nos seus sentimentos, no seu equilíbrio emocional, e vai entender o que aconteceu e vai até perdoar aquele que o prejudicou. Não há, evidentemente, justificativa para o mal. Então nós não estamos defendendo o ato do obsessor. Jesus deixou isso bem claro, né? Recomendou, inclusive, que amassem os próprios inimigos. O inimigo pode ser o obsessor. Então, por quê? Porque todos somos irmãos. Sendo irmãos, por que somos irmãos? Porque fomos filhos do mesmo pai. E o pai ama todos os seus filhos indistintamente, tanto aquele que é nosso amigo como aquele que é nosso inimigo. Tanto aquele que nos protege, quanto aquele que nos prejudica. Da mesma forma que um pai, uma mãe, né, que tem seus filhos, pode ter um filho que traga uma série de problemas para a família, para os irmãos, para a sociedade, e por isso ele não deixa de amar esses filhos. Eles vão amar esse filho e vão fazer tudo com o objetivo de recuperá-lo. Não é isso que um pai e uma mãe conscientes fazem com relação a um filho que desviou do caminho? Deus é a mesma coisa, só que Deus é o amor infinito, é muito mais do que o pai e uma mãe. Se os nossos pais nos amam, Deus nos ama muito, infinitamente mais do que os nossos pais. Então, é claro que nossos erros não serão relevados, mas nós teremos a oportunidade de consertá-los. Consertá-los e poder realmente nos redimir perante nós mesmos, perante a nossa própria consciência. Nós não temos que nos redimir perante Deus. Deus não é atingido pelo mal que fazemos. Podemos fazer todo o mal do mundo, todo o mal que quisermos. Jamais vamos atingir a Deus. Deus é inatingível, mas vamos atingir a nossa consciência. Lembre do caso do Pedro e do Camilo. O que o Pedro fez? Feriu a Deus? Não. Feriu a si mesmo. Ele matou o Camilo, acabou carregando consigo uma carga violenta de culpa que ele não dava conta, fugiu de si mesmo, tentou fugir. Ele só não pensou em suicidar. Só nisso ele não pensou. Nisso ele foi até uma virtude dele. Ele teve seus familiares, sua família, sua mulher, não contou para ninguém, mas acabou sendo internado por questões muito graves que atingiu tanto a sua mente quanto o seu corpo por causa da ação nefasta, violenta da culpa que vivia atormentando todo dia. Jesus não posicionava contra os inimigos, pelo contrário, ele trazia os inimigos ao coração. Então, por pior que seja o nosso obsessor, se tivermos, todo mundo tem algum obsessor, é claro que
nós temos que entender que muitas vezes ele está, não que ele esteja coberto de razão, mas ele tem motivos. Ele tem motivos, às vezes, para fazer o que ele está fazendo. Ele só não está fazendo a coisa certa. Da mesma forma que se nós estivéssemos no lugar dele, talvez fizéssemos isso ou pior. O pensamento atrai o bom pensamento. O mau pensamento atrai o mau pensamento. Pensar bem de alguém é procurar estimular o bem que está nesse alguém. O contrário também é verdadeiro. Pensar mal é estimular o mal que está no indivíduo. Então, se nós formos pensar mal do obsessor, ou guerrear contra ele de uma maneira violenta, isso não vai nos ajudar. Isso vai, pelo menos, até fortalecer a ação que ele tem sobre nós. O semelhante atrai o semelhante, o ódio atrai o ódio, o amor atrai o amor. Só o amor anula o ódio, só o bem afasta o mal. E Jesus recomendou o perdão como forma de neutralizar o efeito do ódio. O obsessor, na verdade, é um próximo, muito próximo de nós. Vocês podem perceber, uma coisa muito importante, nós vamos dizer aí, é o seguinte, na psiquiatria, na psicologia, a obsessão é um conceito um tanto restrito em relação àquilo que o Espiritismo pensa, porque para o profissional, para o estudioso da ciência psiquiátrica, a obsessão é justamente a fixação num pensamento perturbador. O indivíduo se fixa num pensamento perturbador e não consegue se libertar daquilo. Aí nós temos um exemplo clássico, o Pedro. Qual era o pensamento do Pedro? O Pedro matou e ele trouxe para si uma carga violenta de culpa. Então a culpa era a obsessão do Pedro. A culpa, a obsessão do Pedro. E foi por aí que o Camilo aproveitou para entrar com a sua parte. Quando a obsessão é só do encarnado, nós chamamos de auto-obsessão. O Pedro, enquanto atingido pela culpa, é um auto-obsessor. Mas existia também uma ação externa, que era o Camilo. Aí vem a obsessão espiritual. A obsessão espiritual ataca, encontra campo fértil quando ela encontra uma auto-obsessão. Geralmente, por isso, nós somos atingidos por espíritos que nos querem mal na nossa fraqueza, no nosso ponto fraco. É onde eles entram, né? Porque eles encontram facilidade por aí. Infelizmente, quando há ódio entre as pessoas, elas permanecem ligadas pelo ódio. O amor une as pessoas, só que o amor une de uma maneira suave, tranquila, construtiva, e o ódio une de forma violenta, como no caso do Camilo e do Pedro. Há uma união, só que essa união é violenta. Ela vem justamente para massacrar um ao outro, ou um sobre o outro, ou um ao outro. Algumas vezes a solução do problema é fazer com que o obsessor reencarne para conviver com obsidiadas e não tem outra solução. Então, na doutrina espírita, sabemos que muitas vezes o obsessor reencarna na própria família para poder conviver com o obsidiado. Porque na reencarnação, vocês sabem, nós entramos num processo de esquecimento do passado, embora haja-se uma certa percepção de que a pessoa é um inimigo, ou não nos quer bem, ou é antipática, a lembrança não vem. Então, é a oportunidade de nós nos abraçarmos, de nós nos perdoarmos, de nós convivermos bem. Principalmente aquele que fez o mal vai ter um dever, uma obrigação, né, muito maior de agir com bondade, com amor, com tolerância, com paciência diante daquele que vem cobrando. Então, o obsessor pode ser um indivíduo também encarnado. Ele pode estar nos cobrando alguma coisa que nós não percebemos, né? E talvez nem ele perceba, porque isso veio por um processo inconsciente. Então, você pode estar encarnado, e nesse caso precisa verificar se não estamos nós
nós, né, se não estamos obsidiando alguém. O obsessor pode estar encarnado. Há pessoas que têm um certo domínio sobre outras, mas não de uma maneira construtiva. Há aqueles que têm de uma maneira construtiva. Há aquela pessoa que nos guia, que nos orienta, que nos esclarece, que nos conduz e que nós nos sentimos bem diante dela. Mas há aquela pessoa que nos atormenta. Quer dizer, ela não faz um mal abertamente contra nós, ela não vem contra nós. Ela até demonstra vir a favor, mas essa presença nos prejudica, nos causa inquietação, insegurança, temor. Então pode ser algo do passado com que nós convivemos, pode ter sido o mal que nós praticamos para ela. Então nós temos que ter uma compreensão desse quadro para podermos saber como agir diante dele. Então, essa questão é uma questão muito importante, porque, no fundo, nós não podemos, de forma nenhuma, dentro do Espiritismo, confundir o obsessor com o demônio. Nem a obsessão com uma ação demoníaca. Não. Isso é simplesmente uma relação entre espíritos, um encarnado e desencarnado, que está se manifestando dessa forma e que pode ter um caminho. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, quando ele fala da oração pelos obsidiados, ele diz uma coisa muito importante, que isso é fundamental para o Espiritismo. A obsessão, de uma forma muito simples, quando o espírito está tentando nos envolver, ela pode ser curada pelo próprio indivíduo. Nós podemos, sem precisar de alguém, basta a gente mudar um pouco de comportamento. Basta a gente procurar nos melhorar em termos de relação com as pessoas, em termos de relação com a vida, com o trabalho, com a família, que nós vamos encontrar um equilíbrio. Nós mesmos acabamos resolvendo o problema sem precisar do auxílio externo. Uma outra coisa importante que nós queríamos dizer aqui antes de terminar é que muitas vezes a pessoa chega ao centro dizendo que está sendo obsidiada, que alguém falou que ela está sendo obsidiada, geralmente já vem com esse recado, e que ela precisava passar por um processo de desobsessão, e na verdade não é bem um obsessor que está na casa dela, às vezes é um familiar, às vezes é um parente ou um amigo que está perturbado no plano espiritual e que, se aproximar para pedir ajuda, ele provoca uma perturbação na pessoa, na casa, na família, pelo estado dele. Então o espírito às vezes desencarna, nós podemos desencarnar e estarmos perturbados e queremos vir para a nossa casa, queremos agarrar uma pessoa de uma maneira inconveniente para nos ajudar, nós acabamos perturbando essa pessoa. Não somos obsessores, evidentemente, mas estamos agindo tal qual um obsessor. Por quê? Porque estamos trazendo perturbação, não é? Quem leu, por exemplo, Nosso Lar, nós estamos estudando isso em grupo, o livro Nosso Lar, vai perceber o seguinte, que André Luiz, depois de 8 anos de umbral, quando ele chega ao Nosso Lar, ele se mostrava muito ansioso para rever seus familiares, a esposa e os filhos. Mas ele vai aprender lá que não é tão simples assim. Porque se o espírito não estiver em condições de visitar a sua família, de se aproximar dos encarnados, em vez dele ajudar, ele prejudica. Em vez dele se ajudar, ele também se prejudica. Porque as emanações fluídicas dele, magnéticas do espírito, trazem perturbação para a família e às vezes trazem perturbação para uma determinada pessoa. E essa pessoa vai se sentir obsidiada ou perseguida. A obsessão simples, segundo Allan Kardec, é quando nós recebemos uma influência em nosso pensamento, uma influência perturbadora. Mas nós somos capazes de superar isso. A obsessão, a fascinação, é quando o espírito já tem um domínio quase que total sobre a mente do indivíduo e consegue levá-lo a situações até situações ridículas, né? E tem o que ele chama também de possessão, quando o indivíduo perde totalmente o contato consigo mesmo, com a sua mente,
e a ação do obsessor é integral. Na verdade, a obsessão é um processo mental que se realiza de mente para mente. De mente para mente, a mente do obsidiado e a mente do obsessor. O obsessor não precisa saber o que ele está, como ele está fazendo, ele está simplesmente fazendo. Ele pensando no obsidiado, ele já causa uma certa perturbação nele. Ele querendo fazer algo de mal para o obsidiado, causa outra perturbação. Então é nesse processo. Então, o que deve fazer o obsidiado? Ou o que devemos nós, os encarnados, que somos obsidiados quase que por natureza, devido às condições precárias do nosso pensamento, o que devemos fazer? Procurar fazer o bem, procurar agir no bem, procurar ser bom no máximo que nós possamos ser, também não ficar com sentimentos de culpa, corrigir os nossos erros, realizar aquilo que nós estamos adiando, coisa boa que nós estamos adiando há muito tempo e não estamos fazendo, porque quando nós temos algo para fazer e não fazemos, e nós sabemos que aquilo é uma obrigação nossa, isso causa perturbação também. Então nós temos que fazer para nos livrando desses pesos que estão realmente acionando um processo de obsessivo em nós. Então, o trabalho da obsessão na doutrina espírita é simplesmente para poder agir primeiro sobre o obsidiado, que está encarnado, orientando, esclarecendo como ele deve fazer. E, em segundo lugar, o obsessor, que está no plano espiritual, que é mais difícil de nós alcançarmos, porque nós não temos uma ação direta com ele, né? Nós estamos, agora o encarnado nós podemos ajudar. Então, quando nós tentamos orientar, trazer paz, trazer conforto, trazer segurança, fortalecer a fé do encarnado e fazer com que ele mude em alguma coisa, melhore em alguma coisa em sua vida, ele mesmo, com o tempo, vai se libertar desse processo para adquirir o seu equilíbrio. Esse é o tema que nós estamos apresentando para vocês hoje e queremos que pensem a respeito e que leiam os livros a respeito disso. Kardec, claro, é o primeiro, né? Está lá o tema obsessão no livro dos médios, e André Luiz tem vários exemplos, como esse que nós citamos. Quem quiser, tiver curiosidade, leia o livro No Mundo Maior, está nos primeiros capítulos, né, esse caso, essa história mais complexa, né, claro, do que nós citamos aqui, do Pedro e do Camilo, que vai esclarecer melhor como que funciona esse processo da obsessão. Muito obrigado a todos.